Tendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão. Solicita a comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de julho do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sua presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram os senhores conselheiros. Vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foram lidas 3 propostas de resoluções normativas, 2 resoluções da relatoria do senhor conselheiro, do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, e uma da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 2792/2008, adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 8298/2008, contas de gestão, aprovado acordo 76. TC 6048/2012, solicitado vista pelo senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 6043/2013, solicitado vista pelo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5604/2010, retirado de pauta. TC 17820/2011, solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 4711/2009, prestação de contas de governo. Aprovado parecer prévio, aprovação com ressalva. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 13782/2014, recurso de reconsideração, aprovado acordo 77. TC 3770/2017, recurso de reconsideração, aprovado acordo 78. TC 5188/2014, TC 6520/2017, TC 11091/2015, solicitados vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 7973/2015, TC 13741/2016, TC 789/2017, TC 651/2017 e TC 379/2017, solicitados vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão. Convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheira Raquel. Senhor presidente, se for a ata da última sessão, eu não participei. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Por gentileza, leia as 2 propostas de resolução, as 3, eu acho, 3 propostas de resolução. Resoluções. Resolução normativa. Dispõe sobre a fiscalização de entidades do terceiro setor, da formalização e da execução dos contratos de gestão firmados pelos municípios do Estado de Alagoas e pelo Estado de Alagoas, regulamenta as prestações de contas anuais a serem disponibilizadas aos órgãos ou entidades superiores e dá outras providências. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, lida em segunda leitura. Resolução normativa. Dispõe sobre o processo eletrônico e a digitalização de processos físicos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, lida em terceira leitura. Resolução normativa. Altera a redação do artigo 2º da Resolução Normativa número 01 de 2021, que dispõe sobre a conceituação das normas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em terceira leitura. Obrigado. Fica facultada a palavra, senhora conselheira e senhores conselheiros. Senhor presidente. Pois não, conselheira Raquel. Eu gostaria de solicitar, em sendo possível, a antecipação da minha relatoria, porque eu tenho uma pequena cirurgia agora no começo da tarde e como a pauta, pelo menos a princípio, parece extensa, várias prestações de contas, eu fico com receio de não dar tempo de relatar.
Então, atendendo a solicitação da conselheira Ana Raquel, a relatoria começa, então, por ela. Está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho para relatar hoje apenas um processo, que é o processo TC 5273 de 2014, que trata da prestação de contas da Câmara Municipal de Cacimbinhas, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a gestão à época do senhor Eduardo Antônio Barros Barbosa. A prestação de contas foi encaminhada intempestivamente a este Tribunal de Contas por meio do ofício número 18 de 2014, protocolado em 5 de maio de 2014. Bom dia. Em desconformidade com o que determina o artigo 51 da Lei Complementar número 101 de 2000 e com o prazo previsto na Resolução número 2 de 2013 deste Tribunal. Encaminhados os autos à Diretoria de Fiscalização e Administração Financeira Orçamentária, DEFAFON, foi zerado o relatório AFO-DEFAFON 64 de 2015, onde fez constar o cumprimento do artigo 29A1 da Constituição Federal, bem como divergência entre o saldo do exercício seguinte com o apresentado no balanço financeiro. No entanto, ao final, não se manifestou conclusivamente pela regularidade ou irregularidade das contas apresentadas. Os autos seguiram, então, o Gabinete dos Auditores, à época, que emitiu em 16 de março de 2018, parecer número 57 de 2018, da Lavra do Conselheiro Substituto Alberto Pires, recomendando preliminarmente pela conversão do feito em diligência, a fim de citar o gestor responsável para que apresentasse defesas justificativas em razão das irregularidades destacadas no parecer opinativo, e trazer uma série de documentos necessários à análise das contas de gestão. Por fim, recomendou no mérito a emissão de parecer pela irregularidade, caso o gestor não sanasse as faltas apontadas. O conselheiro relator à época, conselheiro Otávio Lessa, proferiu diligência através do ofício número 104 de 2018, concedendo prazo de 15 dias para que fossem adotadas as providências cabíveis. Contudo, o responsável não foi encontrado, conforme aviso de recebimento exarado às folhas 66, donde consta destinatário desconhecido. O referido processo foi redistribuído em virtude do ato número 1 de 2019. Assim, esta conselheira exarou a decisão simples monocrática número 2 de 2019, concedendo prazo ao gestor para que trouxesse aos autos os documentos faltantes elencados no item 6 da referida peça e que se manifestasse sobre a desobediência dos dispositivos constitucionais e legais apontados no item 8, considerando ainda a observância do princípio do contraditório da ampla defesa. Através do processo TC 8649 de 2019, o referido gestor solicitou a prorrogação de prazo, que fora prontamente atendida através da decisão simples número 24 de 2019, tendo sido concedido mais 15 dias para sua manifestação. Contudo, o gestor não fora mais encontrado naquele mesmo endereço ao qual havia recebido o referido documento, conforme atesta o AR reservado aos autos, onde consta também ter sido procurado em 3 datas diferentes, sendo todas as tentativas frustradas. Nesse diapasão, não restou alternativa em realizar a citação através de edital, através do qual o senhor Eduardo Antônio Barros Barbosa ficou citado, bem como também em jornal de grande circulação em 9 e 10 de março de 2022, respectivamente. Decorrido o prazo, os autos foram encaminhados à seção do protocolo deste tribunal, que atestou através do ofício 19 de 2022, que não houve manifestação por parte do gestor. Por fim, o processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que consignou o parecer número 747 de 2022, RA, em 19 de abril do corrente ano, opinando pela manutenção do julgamento inicial do feito pela irregularidade das contas e, consequentemente, a responsabilização do gestor. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, senhores conselheiros, conselheira, o Ministério Público de Contas, ele se pronunciou nos autos e reiterou a manifestação anterior no sentido da irregularidade das contas, tendo em vista que o gestor, ele, embora tenha sido concedido prazo para se defender, ele não apresentou a sua defesa. Eu aqui vou reiterar em todos os termos. Só vou mencionar aqui um aspecto que me chamou a atenção, a questão do edital, né? Que eu tenho observado em vários processos a utilização da citação por edital, e eu acredito que o tribunal, em algum momento, vai ter que se debruçar sobre essa questão do exaurimento das diligências. Eu acredito que o uso da citação por essa forma ela tem que ser excepcional.
e é necessário, nesses casos, adotar essas cautelas, porque a utilização excessiva poderá, mais adiante, gerar uma nulidade do processo em situações onde o endereço esteja desatualizado, que não seja o endereço adequado e assim por diante. Não é o caso desse processo especificamente, porque o gestor ele pediu prazo para se defender e depois foi tomada essa cautela. Mas é algo que me chamou a atenção e, como eu tenho visto muitos casos, inclusive até algumas manifestações minhas, eu faço apenas essa pontuação lateral. Mas quanto ao caso concreto, senhor presidente, o Ministério Público se manifesta pela irregularidade das contas nos termos dos pareceres já exarados nos autos. Tá. Conselheira Raquel, só um segundinho, só para dar uma informação. A gente está tendo cuidado, doutor Ricardo, com relação a isso. A gente tem um convênio com a Receita Federal e esses processos, quando eles estão indo para edital, a gente pelo menos pega o último endereço da declaração do imposto de renda, para que exatamente, impossível, como é uma decorrência de um endereço está muito antigo e tal, então a gente está corrigindo-se pelo endereço do último ano da entrega da declaração de imposto de renda, para exatamente evitar isso. Só para dar, senão depois eu esqueço. Conselheira Raquel. Compulsando os autos com o objetivo de verificar a instrução processual, constatou-se que o presente processo não estava constituído formalmente nos termos do artigo 101 da Lei Federal 4320, de 64, assim como do disposto na Resolução Normativa número 2 de 2003, em suas peças essenciais e complementares, verificando a ausência dos seguintes documentos: parecer do órgão central do Sistema de Controle Interno, relatório de gestão fiscal geral e o RGF dos demais quadrimestres, o anexo 2, exigido pela Lei 4320, instrumento normativo que fixe os valores dos subsídios dos vereadores, bem como o resumo da folha de pagamento referente ao exercício 2013, documentos que comprovem a remuneração recebida pelos vereadores e o total da receita arrecadada pelo município em análise, a fim de verificar o limite máximo estabelecido no artigo 29, 7º da Constituição Federal, extratos bancários mensais em relação dos recebimentos dos recursos que comprovem o valor do 10º, documentos de despesas realizadas com diárias ou dos serviços de terceiros, indenizações e restituições, cópia dos decretos para abertura dos créditos adicionais no exercício, relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício, bem como dos contratos, termos de conferência de caixa. No caso de Intela, tem-se que a ausência dos documentos essenciais e complementares elencados obstaculizam a análise pormenorizada das contas de gestão do Poder Legislativo no município de Cacimbinhas. Conforme visto acima, a prestação de contas ainda encontra-se desacompanhada do parecer do órgão central do Sistema de Controle Interno, em desobediência ao que determina os artigos 34, parágrafo 1º, combinado com o artigo 94 da Lei Orgânica, artigo 150, parágrafo 2º do Regimento Interno. Ainda, de acordo com o artigo 11, parágrafo 3º da Instrução Normativa número 3 de 2011 desta Corte de Contas, em observância da instituição do Sistema de Controle Interno e ausência deste parecer a partir do exercício de 2012, pode acarretar grave infração e, consequentemente, julgamento irregular da prestação de contas anual. Em relação às receitas, ela foi estimada na Lei 445, de 30 de novembro de 2012, no repasse para a Câmara Municipal de Cacimbinhas, o valor de R$ 705.600, sendo efetivamente recebido pelo Legislativo um montante de R$ 685.006, de acordo com o anexo 13, exerados nos autos, as folhas 22 a 24. Analisando o balanço orçamentário, bem como as demais peças inseridas no processo, verifica-se que toda a receita orçamentária da Câmara de Cacimbinhas foi proveniente do repasse do 10º. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo IBGE, a população do município de Cacimbinhas, à época, era de 10.195 habitantes, conferindo à Câmara Municipal direito ao limite de 7% da receita tributária e de transferências realizadas no exercício anterior. Assim, analisando o quadro, consta nos autos, no relatório, com base no balanço financeiro, verifica-se que o chefe do Poder Executivo efetuou o repasse do 10º legislativo abaixo do limite máximo constitucional, representando 6,69% da base de cálculo. Todavia, repassou recurso inferior àquele fixado na LOA, em desacordo com o previsto no artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, fato que pode caracterizar crime de responsabilidade do prefeito, devendo ser apurado na prestação de conta geral do município. Ainda destacamos que não há nos autos a relação mensal dos repasses recebidos, tampouco os extratos bancários mensais que comprovem o recebimento do 10º nesse valor à Casa Legislativa, ou seja, esse valor ele foi retirado dos balanços anexos da 4320.
Em relação às despesas, conforme o artigo 29A da Constituição Federal, o total da despesa do Poder Legislativo para os municípios que tiverem população até 100 mil habitantes não poderá exceder o percentual de 7% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente arrecadadas no exercício anterior. A despesa, consoante consta no balanço orçamentário, foi fixada em R$ 705.600 e deste montante foram executadas a importância de R$ 683.427, sendo toda a realização correspondente à despesa corrente. Aqui eu trago o quadro com as despesas, onde fica demonstrado que o presidente da Câmara realizou despesas dentro do limite permitindo, cumprindo o que determina o artigo 29A, inciso 1º da Constituição Federal. Em relação à folha de pagamento, a Constituição Federal determina o limite de 70% da receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de vereadores. O presidente da Câmara de Cacimbinhas, da Câmara Legislativa de Cacimbinhas, aplicou R$ 448.416, o que equivale a 57,83% da receita do órgão, não ultrapassando, portanto, o limite constitucional estabelecido. Em relação aos subsídios dos vereadores, onde o município tem a população entre 10 mil e 50 mil, o limite máximo estabelecido na Constituição é 30% do subsídio dos deputados estaduais. Essa fixação deve ocorrer na legislatura em exercício, entrando em vigor no ano subsequente. No caso em tela, considerando a Lei 7.349 de 2012, que fixou os subsídios dos deputados do Estado de Alagoas à época, foi definido um montante de R$ 20.042 como remuneração do parlamentar. Neste diapasão, considerando que a população de Cacimbinhas é de 10.195 habitantes, concluímos que o limite máximo para a remuneração dos vereadores deste ente não poderia ser superior ao valor de R$ 6.012. Entretanto, não houve a possibilidade de verificar o cumprimento deste dispositivo, uma vez que não há nos autos instrumento legal que fixe o valor da remuneração dos vereadores, nem tampouco o resumo da folha de pagamento daquele exercício. Necessário salientar ainda que as diligências proferidas tiveram como escopo solicitar tais documentos para verificação do cumprimento deste item, contudo, o gestor diligenciado permaneceu inerte sobre todos os aspectos da decisão simples. Em relação à despesa com pessoal, o limite a que ele estava submetido era de 6% da receita corrente líquida. Todavia, o gestor também não apresentou o quanto fora gasto com essa despesa, ele não apresentou o relatório de gestão fiscal, apontando o cumprimento do limite máximo de pessoal do Poder Legislativo Municipal. Entretanto, analisando o anexo 2, verificamos o dispêndio de R$ 448.416 aplicados em despesa com pessoal do Legislativo Municipal e R$ 19.602.450 correspondente ao valor da receita corrente líquida. Assim, encontramos percentual de 2,29% dessa relação, traduzindo no cumprimento do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3º, a linha A, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Das informações retiradas do anexo 2, que é o resumo geral da despesa, constata-se que a execução das despesas com diárias, material de consumo, serviços de consultoria ou de serviço terceiro alcançou a monta de R$ 683.427, porém não foram acostados processos licitatórios, contratos, comprovantes de pagamentos, comprovação fiscal, processos com despesas com diárias e suas respectivas prestações, situação que inviabiliza a análise de gestão dos itens em questão e até possível apuração de dano ao erário do Tesouro Municipal, também não tendo se manifestado a respeito desse item quando diligenciado. Em relação à execução orçamentária, financeira e patrimonial, o balanço orçamentário foi apresentado sem nenhum registro de receitas, apenas com a previsão e execução das despesas, tendo sido inscrito o valor de R$ 683.427 na execução de despesas correntes do exercício. Desse modo, esse mesmo valor é o registrado no balanço como déficit orçamentário em 2013. Esse resultado tem como fator a ausência do registro do valor recebido como duodécimo advindo do Poder Executivo, que não foi registrado como receita intra-orçamentária,
Esse valor tem característica orçamentária, já que foi previsto na lei orçamentária do município e tem como objetivo subsidiar as despesas daquele órgão, no entanto, não foi escriturado na peça orçamentária, em descompasso com o previsto no artigo 102 da Lei 4320, ainda revelando que a contabilidade da Câmara Municipal de Cacimbinhas em 2013 não está refletindo os atos e fatos administrativos ocorridos no exercício de forma segura e fidedigna. Quanto ao resultado financeiro extraído do balanço financeiro, se apresentou equilibrado, os saldos de ingressos foram iguais aos saldos de desembolsos. No entanto, mesmo após diligenciado, nenhum extrato bancário foi colacionado aos autos a fim de demonstrar a movimentação financeira durante o exercício de 2013. A gestão patrimonial apresentou-se de forma negativa, representada por um passivo a descoberto na ordem de R$ 2.018, e do confronto entre o ativo e o passivo financeiro resultou um déficit financeiro no valor de R$ 4.175, revelando certo grau de endividamento e demonstrando que o ente não tem capacidade financeira para arcar com suas obrigações escrituradas no passivo. Por fim, o resultado econômico extraído da DVP revelou-se de forma positiva, representando superávit de R$ 518.689. No entanto, a DVP apresentada pelo gestor traz informações divergentes daquelas apresentadas no ativo do anexo 12, uma vez que registra receitas orçamentárias na primeira peça e não registra na segunda. Assim, senhor presidente, senhores conselheiros, preliminarmente, eu faço constar, agora já na conclusão, que a análise sobre as contas em apreço tinha a finalidade de averiguar a regularidade da gestão direta dos recursos públicos pelo presidente da Câmara Municipal, bem como a legalidade do processamento das despesas, a regularidade dos atos e contratos administrativos e a economicidade e destinação dos gastos públicos. As contas em apreço foram analisadas sobre os documentos que nela constam. Ainda assim, diversos documentos exigidos pela Resolução Normativa 2 de 2003, que deveriam ser exarados aos autos à época, não foram colacionados inicialmente na composição processual, nem tampouco após as diversas tentativas de diligências propostas por esta relatora. Não vou repetir os documentos que faltam, porque são vários e eu li no início da peça. Ainda segundo o artigo 94, parágrafo 1º do Regimento Interno, compete ao relator, antes de pronunciar-se na análise do mérito, sobrestar o processo para realizar a diligência para a complementação processual, e assim foram solicitados todos os documentos faltantes. A referida diligência, como já mencionado, não foram atendidas. Assim, tem-se que a ausência destes documentos essenciais e complementares obstaculizaram a análise pormenorizada das contas do Poder Legislativo Municipal. Além dessas peças, o gestor deixou de entregar o parecer do órgão central de controle interno, em desobediência ao que determina os artigos 34, parágrafo 1º, combinado com o artigo 94 da Lei Orgânica, fato que caracteriza grave infração e, consequentemente, julgamento irregular da prestação de contas anual em razão do previsto no artigo 11, parágrafo 3º da Instrução Normativa 3 de 2011. Ainda assim, considerando que o presidente da Câmara de Cacimbinhas tenha cumprido com o limite máximo com despesa de pessoal e o cumprimento do limite máximo da folha de pagamento, não fora possível comprovar o cumprimento dos dispositivos previstos no artigo 29, inciso 6º, a linha B, e artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal, que se referem, respectivamente, aos vencimentos dos parlamentares, ao limite dos vencimentos parlamentares, bem como a remuneração, o limite de remuneração dos vereadores. Nessa esteira, também constatamos que houve a execução das despesas com diárias, material de consumo, serviços, consultorias e outros serviços de terceiros, no valor de R$ 683.427. Entretanto, nenhum documento foi inserido aos autos, abrangendo documentos com aspectos iniciais de contratação e execução das devidas despesas, impossibilitando apurar a regularidade dos dispêndios realizados. Por fim, a partir de abril de 2022, com a publicação da Resolução Normativa 6 de 2022, que é dos que as contas com natureza de gestão anteriores ao exercício financeiro de 2021 não serão objeto de instrução complementar, devendo seu julgamento recair sobre os aspectos orçamentários, patrimoniais e financeiros, identificamos as seguintes irregularidades. O balanço orçamentário foi apresentado sem nenhum registro de receitas, o resultado orçamentário deficitário no valor de R$ 683.427, a gestão patrimonial registrou de forma negativa um passivo a descoberto da ordem de R$ 2.018, déficit financeiro de R$ 4.175, divergência de informações registradas na DVP em relação ao registro do balanço orçamentário, uma vez que há registro de receitas orçamentárias em um e não há registro no outro.
E, diante da ausência de cópias integrais dos processos licitatórios, contratos, comprovantes, pagamentos, comprovação fiscal, processos com despesas diárias e suas respectivas prestações de contas, mais uma vez faço constar que a análise em apreço não se ateve a esses aspectos específicos da gestão. Assim, considerando as infrações encontradas e demonstradas nessa peça, bem como a ausência de documentos essenciais à análise de gestão e do cumprimento dos limites constitucionais, considerando também que foi assegurado ao responsável o direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, e este permaneceu silente durante todas as tentativas realizadas de notificação, considerando que é de competência deste egrégio tribunal, dentre outras, apreciar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual encaminhadas pelos respectivos gestores a cada exercício financeiro. Diante de todo exposto, eu proponho a esse egrégio colegiado julgar irregulares as contas de gestão do senhor Eduardo Antônio Barros Barbosa, relativas ao exercício de 2013, aplicar em processo apartado ao gestor responsável a multa de 1.000 UPFAs na forma prevista no artigo 48, 1 e 2 da Lei 100.640 de 94, combinado com o artigo 207, 1, 2 e 4 do Regimento Interno deste Tribunal, pelas irregularidades apontadas no decisório, determinar ao atual gestor da Câmara de Cacimbinhas que, nas próximas prestações de contas, corrija as faltas e as irregularidades apontadas no respectivo acórdão, sob pena de receber novamente parecer pela irregularidade das contas apresentadas por reincidência, e determinar que seja colacionado cópia desta prestação de contas e deste acórdão no processo de prestação de contas do chefe do Executivo de Cacimbinhas no exercício de 2013 para análise pormenorizada nas contas consolidadas do jurisdicionado, especialmente ao detalhado no item 17 desta peça. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Ana Raquel. Em votação, a conselheira Rosa está chegando. A conselheira Maria Cleide. Presidente, como eu tenho votado em os processos anteriores, pelo decurso do prazo, pela questão vários pontos que a gente vem analisando no nosso gabinete, eu sempre voto com aprovação com ressalvas. Então, eu sugeriria, a meu entendimento seria aprovação com ressalvas, presidente. Senhor presidente, Conselheira. só fazer uma observação a respeito do prazo, Sim. que era para eu ter feito, seguindo a linha do que vem sendo trazido pelo conselheiro Rodrigo e sendo aprovado pelos outros conselheiros, esse processo ele não ultrapassou o prazo de 5 anos, portanto, não está prescrito em relação à instrução processual, bem como aos prazos de citação. Ele é de 2013. O processo é de 2013, mas ele foi citado algumas vezes, bem como a instrução ela foi finalizada em 2018. Primeiro recebeu pela DEFAFON em 2015, novembro de 2015, e pela auditoria, que na época fazia parte da instrução, em março de 2018. Então, ocorreu toda no pleno decurso do prazo normal. Então, eu presidente, com essa manifestação da conselheira, eu vou acompanhar o voto da proposta de voto. Ok. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, também acompanha a relatora. Não entendi. Acompanho também. Acompanho. Conselheiro Sérgio. Não, a Rosa... Não, eu vou pedir a conselheira Rosa, mas é que ela não... Estava chegando, ela não viu nem no ar. Aí a conselheira Rosa, ela não... Realmente, presidente, não deu para acompanhar o relato da conselheira. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, exceto na parte que ela fala da aplicação da multa. Ela menciona que a multa vai ser aplicada em processo apartado, todavia aplica nesse processo. Então, eu penso que essa multa pode ser aplicada nesse processo, porque se trata de conta de prestação de gestor e não conta de prestação de prefeito ou do governador. Então, eu entendo que não precisa de um processo apartado para aplicação da multa, e a multa já está sendo aplicada no processo. Então, eu acompanho, mas com essa observação, senhor presidente. Pode ser. Senhor presidente, eu queria só aderir à ressalva feita pelo conselheiro Sérgio. É de fato bem lembrado, se a gente está julgando as contas de gestão, nada impede que a gente faça também o julgamento quanto à aplicação de multa, né?
Então, de modo que eu estou acompanhando Sua Excelência nesse ponto também. Então, a conselheira concorda-se com você mantém o seu, então ela mantém. E a conselheira? Eu também acompanho, presidente, a ressalva do conselheiro substituto doutor Sérgio, o mesmo entendimento dos dois conselheiros. Okay. Então, aprovado com o texto da conselheira Anaquel, adicionando a proposta do conselheiro Sérgio. Continua com a palavra. Não tem mais processo da sessão, senhor presidente. Então, pode ir lá para a sua cirurgia. Então, pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, nós tínhamos, na verdade, 3 processos a serem relatados. Todos 3 são pedido de vista e nem o presidente, nem o conselheiro originário está presente, que seria o conselheiro Anselmo, nem o conselheiro, porque eu pedi vista do conselheiro Fernando Toledo. E desta forma eu fico impossibilitada, me sinto impossibilitada para relatá-los. Ok. O conselheiro Anselmo, ele mandou avisar que ele está com problema de saúde e que ele não poderia participar da sessão. Então, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, doutor Ricardo, que aprecia nesta corte, eu tenho a relatar um processo, é o processo de número 2792/2008, referente à prestação de contas do exercício de 2007 da Prefeitura Municipal de Monteirópolis, de responsabilidade do senhor Maílson de Mendonça Lima, gestor à época daquele município. A documentação e análise foi protocolada nesta Corte de Contas no dia 18/3/2008, por intermédio do ofício 60/2008 daquela Prefeitura Municipal. Os autos foram submetidos à análise da DEFAFON, que elaborou o relatório de número 34/2010, constatando a presença de irregularidades que destaco a seguir. Ato contínuo, os autos evoluíram à Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que, através do parecer, sugeriu a citação do gestor com base no mencionado relatório técnico. Aportando em meu gabinete, o gestor foi instado a se manifestar ante as irregularidades constatadas. Após apresentar justificativas em nova manifestação, a DEFAFON entendeu que as explicações foram suficientes para sanar as ocorrências pontuadas naquela oportunidade. Passo à análise. Inicialmente, analisando a documentação enviada em conformidade com a Resolução Normativa 2/2003, constata-se que o ex-gestor deixou de encaminhar os seguintes documentos complementares: o inventário geral de bens e valores e a relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2007. No entanto, o não encaminhamento desta documentação não impossibilitou a elaboração desta peça processual. Quanto aos instrumentos de planejamento e de programação, identificamos que o ex-gestor encaminhou apenas a cópia da LOA, deixando de encaminhar a LDO para o exercício de 2007 e o PPA para os anos de 2006 a 2009. Também que a ausência da LDO e do PPA impossibilitaram a análise das metas e prioridades do município. Que em relação à LOA foi veiculada pela Lei Municipal de números 257/2006, que estimou as receitas e fixou as despesas no montante de R$ 10.889.641. Identificamos também que a LOA, em seu artigo 4º, autorizou o remanejamento de uma estrutura programática para outra em diferentes casos, ferindo desta forma o princípio da exclusividade do orçamento. Identificamos também que a abertura do decreto suplementar ocorreu através da Lei Municipal de número 260/2007, que em seu artigo 1º, a referida lei autorizou a abertura em até 40% do orçamento previsto, que não se afigura razoável, em total
atestado de ausência de planejamento daquela administração. O segundo ponto, que é em relação à análise dos orçamentário, financeiro e patrimonial, foi identificar o seguinte, que houve superávit orçamentário na análise do balanço orçamentário, que ocorreu a abertura de crédito correspondente a 18,62% da receita estimada na LOA, abaixo, portanto, o que estava autorizado, que era de 40%, que após a análise do balanço financeiro, identificou o aumento patrimonial, que houve saldo patrimonial negativo ou passivo a descoberto na análise do balanço patrimonial. E ainda no balanço patrimonial foram registradas rúbricas genéricas a título de bens móveis e imóveis sem documentos comprobatórios, dada a ausência de inventários, bens móveis e imóveis. Constatou-se também um superávit patrimonial na análise do demonstrativo de variações patrimoniais. Ainda neste demonstrativo de variações patrimoniais, foi identificado que o município adquiriu bens móveis e imóveis, acrescendo o ativo permanente imobilizado. Contudo, sem anexar documentação que ateste mais tais lançamentos. Constatou-se ainda a redução das dívidas fundadas e flutuante no exercício ora analisado. Quanto à análise dos limites de educação, Fundeb, saúde, duodécimo e dívida fundada, observa-se o seguinte, que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino corresponderam a 28,14%, cumprindo assim o que determina pela Constituição Federal, em seu artigo 212, que é o mínimo de 25%, que da receita recebida a título de Fundeb, gastou-se o equivalente a 63,98% com o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício da rede pública, portanto, cumprindo a aplicação mínima pelo menos 60% determinado legalmente. Também foi constatado que, em relação aos gastos com ações de serviços públicos de saúde, estes representaram um percentual de 15,45%, portanto, cumprindo o limite mínimo de 15% previsto em lei. Também que, quanto ao repasse do duodécimo, o respectivo Poder Legislativo, a gestão cumpriu o que determina o artigo 29A da Constituição Federal. Houve também quanto ao artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, que fixa 25% da receita orçamentária do exercício, o limite máximo do montante da dívida consolidada, a análise constatou um percentual de 33,35%, portanto, do que preconiza a legislação citada. E, finalmente, sobre a análise dos limites legais dessa despesa com pessoal, observou-se que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo atingiu o percentual de 2,57% do Poder Executivo, um percentual de 46,91%, cumprido, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3º, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é um breve relatório, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, neste processo o Ministério Público de Contas não se manifestou, creio que pelo tempo já decorrido, prestação de contas de 2007. Então, por essa razão, também me abstenho de manifestar aqui no plenário, senhor presidente. Ok, conselheira Maria Cleide. Então, dessa forma, senhores conselheiros, eu trago um voto no sentido de, dentro do exposto da análise levada a efeito nos autos do processo TCD número 2792/2008, remetidas a esta Corte de Contas para fins de emissão de parecer prévio, constatou-se que foram cumpridas os limites constitucionais da educação, Fundeb, saúde e despesa com pessoal, os repasses do duodécimo aos legislativo, e o artigo 48, a linha B da Lei 4.320 de 1974, que trata do superávit orçamentário.
também foram cumpridos. Mas foram constatados as seguintes irregularidades: a ausência de documentação complementar, inventário geral dos bens e valores, bem como relação dos processos licitatórios ocorridos durante o exercício 2007. A ausência de instrumentos de planejamento e programação, PPA e LDO, descumprimento dos princípios exclusivos de orçamento da LOA, saldo patrimonial negativo, passivo a descoberto. Então, dessa forma, assim diante dos argumentos ora destacados, apresento o voto para que o Pleno desta Corte, no uso das atribuições, suas atribuições constitucionais regimentais, decida os seguintes termos: emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Maílson de Mendonça Lima, gestor à época do município de Monteirópolis, exercício financeiro de 2007, recomendando ao respectivo legislativo municipal, quando do seu julgamento, que seja aprovado com ressalvas, em razão dos argumentos ora apresentados, amparado nas garantias constitucionais e do contraditório da ampla defesa, bem como da duração razoável do processo nos termos do artigo 5º, inciso 55 e 68 da Constituição Federal, conforme o princípio no Instituto da Segurança Jurídica. Recomendar para que nova gestão evite cometer as irregularidades apontadas neste voto, solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício ora em discussão, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal, inclusive para a remessa da ata da sessão de julgamento da respectiva Câmara, e que promova a republicação necessária conforme exposto no artigo 48, e remeter a cópia deste voto com o respectivo parecer prévio a gestor epigrafado por meio postal do aviso de recebimento. É assim como o voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, acompanha a relatora. Conselheira Rosa. Também acompanho, presidente. Aprovado. Presidente, é o que eu tenho a relatar. Obrigado. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Ricardo. Senhor presidente, eu tenho para relatar o processo TC 5.604/2010, que se trata de uma prestação de contas de governo do município de Murici, exercício financeiro 2009, e que possui como responsável o senhor José Renan Calheiros Filho. Documentação e análise foi protocolada nessa Corte de Contas no dia 30 de abril de 2010 por meio do ofício de número 80/2010. Senhor presidente, eu encaminhei meu voto a todos os conselheiros, mas vou fazer uma leitura resumida, salientando que inicialmente os autos foram encaminhados à DEFAFON, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 50/2014, sem se manifestar conclusivamente acerca das regularidades das contas. Posteriormente, em 10 de março de 2015, os autos foram encaminhados ao gabinete do conselheiro que se encontra vago hoje em dia, tendo sido migrado automaticamente no dia 31 de agosto de 2016 para o gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves Gabriel. Em 8 de maio de 2018, os autos foram encaminhados ao gabinete deste conselheiro, proferiu decisão simples número 05/2019, determinando a citação, e nesse caso foi equivocadamente direcionada ao então prefeito Reni Vasconcelos Calheiros, para apresentar justificativa ou defesa diante das irregularidades destacadas, ao passo que também ficou determinada a notificação do senhor Olavo Calheiros Novaes Neto, na condição de prefeito em exercício no ano de 2019, para que nos encaminhasse os documentos supostamente faltantes na prestação de contas. No dia 29 de 1 de 2019, o senhor Reni Vasconcelos Calheiros apresentou defesa, afirmando que somente tomou posse como prefeito de Murici no dia 5 de abril de 2010,
conforme demonstra a documentação que fez carrear os autos, como ata, diploma e termo de posse, bem como informou que o prefeito de Murici no exercício financeiro de 2009 era o senhor Renan Calheiros Filho. Verifica-se também que em 3 de setembro de 2019, o atual prefeito apresentou os documentos solicitados na decisão simples. Sendo assim, em 14 de junho de 2022, este conselheiro proferiu despacho eletrônico, determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer. O Ministério Público de Contas proferiu, por sua vez, o parecer de número 1875/2022 da 2ª Procuradoria de Contas, em 13 de março de 2012, informando, que em 13 de março de 2012 havia sido proferida a decisão plenária dispensando a manifestação do Ministério Público de Contas nos processos anteriores a 2010. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, tendo em vista que houve a manifestação nos autos do colega no sentido de não se manifestar em razão do exercício, fica prejudicada também a minha manifestação neste momento, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, inicialmente fizemos análise da documentação, constatamos que o gestor encaminhou todo o documento, tanto os obrigatórios como os complementares previstos na Resolução Normativa 02/2003. Fizemos a análise dos instrumentos de planejamento, de programação, como o PPA, LDO, LOA, esta que foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 436/2008, a qual estimou receitas e fixou despesas em R$ 34.190.000. Também o artigo 7º, que prevê a abertura de créditos suplementares no patamar de 50% da receita prevista para o exercício. Analisamos a alteração orçamentária, verificamos que houve o cumprimento do artigo 7º. Na sequência, analisamos também o orçamento, o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Verificamos a arrecadação efetiva de R$ 31.283.000, o que representa R$ 2.906.000 abaixo do valor estimado, o que representa uma insuficiência de arrecadação. Trouxemos o demonstrativo das receitas tributárias, que representam cerca de 2,44% do total das receitas municipais, conforme quadro que nós apresentamos, por exemplo, a título de IPTU, houve uma arrecadação efetiva de R$ 2.879, a título de imposto de renda retido na fonte, R$ 173.000. Na sequência, verificamos que houve um resultado superavitário na execução orçamentária no valor de R$ 541.000, que o balanço financeiro apontou receitas extra-orçamentárias da ordem de R$ 4.479.000, despesas extra-orçamentárias da ordem de R$ 3.544.000, que havia um saldo do exercício de 2008 de R$ 3.751.000 e que foram transferidos para o exercício financeiro subsequente o montante de R$ 5.228.000. Analisamos também o demonstrativo de variação patrimonial, onde foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 2.364.000. O demonstrativo da dívida fundada, por sua vez, aponta que o endividamento do município diminuiu cerca de R$ 59.000. A dívida flutuante ao final de 2009 atingiu um montante de R$ 923.000, representada por consignações e depósitos no valor de R$
R$ 353 mil e restos a pagar de R$ 898 mil. Na sequência, analisamos o limite mínimo de despesa com educação, tendo a municipalidade aplicado 27,55%, acima, portanto, do limite mínimo preconizado na Constituição Federal. Com relação ao Fundeb, também houve o cumprimento, tendo a municipalidade atingido 60,56%, com saúde 15,96%, também cumprindo o que preconiza a Constituição Federal. Com relação ao 12º da Câmara Municipal, salientamos que ficamos impossibilitados de analisar, uma vez que o demonstrativo que permite identificar o produto das receitas tributárias encontra-se na DEFAFON, conforme informação do localizador dos processos deste tribunal. E, por fim, senhor presidente, nós salientamos que houve o cumprimento também do limite máximo de despesa com pessoal, de modo que nós estamos trazendo o voto pela regularidade das contas, julgamento pela regularidade, e ainda que houvesse alguma irregularidade, por se tratar de contas muito antigas, de 2009, haveria incidência do princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo, de modo que eu estou trazendo voto como fundamento nesses dois argumentos pela regularidade das contas de governo referidas, senhor presidente. Ok, em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheira Rosa. Acompanho. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. O conselheiro Sérgio está chegando agora, então está aprovado. Conselheiro Rodrigo, continua com a palavra. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Certo. Pela ordem, conselheiro Alberto. Chegou na hora. Desculpe o atraso, mas eu precisava estar em reunião lá do curso que eu estou fazendo por meio dessa Corte de Contas do MBA. Bom, inicialmente peço a retirada de pauta do processo de número 7.150 de 2010. Trata-se de um recurso, porém é porque é um embargo de declaração, e embargo de declaração ele é visto na Câmara. E passo então a relatar o processo de número 13.494 de 2014 e seu anexo, o 7452 de 2019. A unidade é a Casal, o responsável é o senhor Álvaro José Menezes da Costa. Trata-se de um recurso de reconsideração. Trata-se de recurso de reconsideração deposto pelo senhor Álvaro José Menezes da Costa e gestor da Casal, por não ter enviado no prazo regulamentar a esta Corte o balancete relativo ao mês de maio de 2014, descumprindo a Resolução Normativa 2/2010. Em razão do atraso no envio dos documentos de referência, o ex-gestor foi notificado por meio do ofício 2069/2015, FUNCONTAS, para que, em observância aos princípios da ampla defesa contraditória, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Contudo, consoante se observa no AR, as folhas 5, na data de 17/11/2015, que o expediente foi recebido por terceiro. Certificado que não houve autuação de defesa do ex-gestor referente ao objeto desta aplicação da multa, o pleno desta Corte concluiu e decidiu pelo Acórdão 2351/2019 pela aplicação da multa de 100 UPFAUs ao gestor. Em 11 de julho de 2019, o senhor Álvaro José Menezes da Costa apresentou o pedido de reconsideração por meio do processo anexo 7452/2019, argumentando que não foi citado para manifestação ou defesa e nem tampouco tinha ciência de procedimento dentro desta Corte, ficando restrito e a revel das decisões ora imputadas.
Em ato contínuo, os presentes autos foram encaminhados ao Conselho Relator à época, o qual determinou remessa ao Ministério Público de Contas. Por sua vez, o Parquê de Contas emitiu o parecer 17/21/2022 e manifestou-se no sentido do exposto. O Ministério Público de Contas manifesta pela declaração da nulidade do acórdão de número 2351/2019, afastando a incidência da penalidade do gestor das peculiaridades apresentadas, e, em seguida, a realização da diligência, que poderá ser realizada monocraticamente por meio de despacho singular, nos termos do artigo 57, regimento interno, de modo a imprimir a devida celeridade do feito para que o setor responsável efetue a citação do gestor. É o relatório, senhor presidente.